Putter. Tudo em inglês aqui. Bom, começamos então nosso código 007 de hoje, extraindo os códigos poderosos da Bíblia. Hoje, nosso querido Ados não vai estar aqui presente, mas nós estamos aqui. Nosso compromisso, nosso propósito de leitura bíblica e oração continua todos os dias, 12h07, horário de Brasília. E hoje está conosco aqui a Paula, está conosco o André e está conosco o Alex. Né, Alex? É isso Fala aí, aí, Alex. Tudo bem? Vocês estão bem? Boa noite para vocês. André não está podendo falar, mas a Paula e o Alex conseguem falar. Que a Andréia está impossibilitada de falar, mas está escrevendo no chat aqui. Nós vamos conversando, ao mesmo tempo vamos lendo também o que está no chat, e as mais pessoas que forem entrando, a gente vai aceitando aqui. Se vocês conseguirem interagir aí também no Telegram com o pessoal, para chamar, seria bom pegar o link e mandar para mais alguém que vocês queiram. Fiquem à vontade, tá? É aberto e liberado para que todos possam participar. Eu vou ver se eu acho a lista de oração aqui. Tá no Telegram, né? Tá. A gente vai orar. Nós vamos começar orando. A gente começa orando porque, assim, toda e qualquer leitura bíblica, é bom que a gente comece fazendo uma oração, pedindo para Deus abrir o nosso entendimento, o nosso pensamento, né? A nossa mente, para entender mais claramente tudo que nós estamos lendo, tudo que nós estamos aprendendo na leitura bíblica, e possamos, ao mesmo tempo, extrair alguns códigos, algumas aprendizagens, né? Alguns insights. As pessoas usam vários nomes, pérolas, né? Para que nós possamos aplicar, não apenas extrair para nós, né? Mas que possamos aplicar no nosso dia a dia. Achei aqui. Ó, nós temos vários pedidos de oração. Nós começamos esse encontro, 12h07, no início de janeiro, né? Já estamos aí chegando a quase 30 dias de lives. E as lives são ao vivo, são gravadas e postadas também no nosso grupo de Telegram e no YouTube. Você que nos assiste aí pelo YouTube, eu não sei se dá para transmitir pelo YouTube aqui, acho que não dá, não. Eu não consigo fazer isso, porque eu não sei mexer nisso. Dá, mas é um pouquinho complicado. Né? Então, não vou fazer isso não, mas vai ficar gravado. Você que está vendo pelo YouTube aí, se inscreve no nosso canal, Códigos Poderosos da Bíblia, Extraindo Códigos Poderosos da Bíblia, é o nome do canal. Você curte esse vídeo, assiste, faz comentários, faz pergunta, coloca seu pedido de oração, que nós vamos orar, né? E se inscreve no canal. E também você pode compartilhar esse conteúdo com mais alguém, você que nos assiste, tá bom? Boa noite, Bruno, seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bem, meu querido? Como você está? Tudo jóia, tudo jóia. Então tá bom. Tá podendo falar aí, não? Tô. Que nesse horário, às vezes, tem pessoas que não podem falar, né? Não. Não, tô podendo sim, tô podendo. Então tá bom. É a sua primeira vez aqui com a gente, não, né? Não. Não, todos os dias Essa quase figurinha tá aqui. batida. Figurinha batida, fechou. Tá faltando o Leuzeira, a Fabi, que eu não sei se vai entrar, que a Fabi trabalha fim de semana, eu acho que ela não vai entrar. O Ados também não vai poder entrar hoje, que ele está com um compromisso aí de um trabalho, né, da faculdade dele, e nós vamos continuar aqui. O propósito é esse, independente de quem vai estar ou não vai estar, é não deixar de acontecer, tá? Então, você que abraçou essa causa com a gente, porque é muito importante a gente fazer a leitura da Bíblia, fazer a oração, estar em comunhão, compartilhar junto aqui tudo aquilo que a gente aprende, que a gente está, né, tendo de revelação de Deus, né? A gente vai estar gravando e passando para outras pessoas. Então, como eu estava falando, antes de fazer a apresentação aqui,
Nós temos os pedidos de oração. E eu vou ler aqui uma lista de pedidos de oração. Nós já tivemos várias respostas de oração também. Oração pelo Felipe, né, pela esposa dele que está se recuperando de uma cirurgia, o Felipe e a Ánica. O Zé Luiz, tio do Leandro, sobre alcoolismo. A Maria das Graças, mãe da Sheila, enfermidade. A Sheila também entra de vez em quando aí. A Maria das Graças, que é a mãe da Sheila. Carlos e Carmen, que é conversão. O Wellington, que é o rapaz da Michela, né? É o primo da Michela. Isso, está aqui. Orar pela família da Neuza, Veralice dos Santos, que faleceu dia 11/1, sogra do irmão da Andréia. Venda da casa da sogra e finanças, marido da Paula Machado, que está aqui com a gente. Larissa Freire, prima da Fabi. Pela família da Kátia, que a tia faleceu de Covid. Ana Maria, mãe do Ado, venda da casa em Bauru. Cris Freire, ansiedade. Adriana Mesquita. Márcio, marido da Kátia, finanças. A Melody, o pai que sofreu AVC. Estou em contato com a Melody. Chegou mais alguém aqui, chegou a Paty. Estou em contato com a Melody, né? A Melody, o pai dela está melhorando aos poucos, né? Está aos poucos melhorando. Vamos continuar orando pelo pai dela. Beshir Raishi, sabedoria, e que esse estudo de vocês continue e vocês estão alcançando vidas. Então, ela pediu oração para que Deus nos dê sabedoria e que esse estudo continue. A Flávia Fernanda, ansiedade e profissional. O Aldo Covid, está escrito entre parênteses aqui, é Paula Machado, deve ser algum amigo da Paula, conhecido dela. Paulo Costa. Oi, quer falar? Pode falar, Paula. Não. Você perguntou se era parente, é da família. É da família, né? Tá certo. Vinícius Pena Sabino, a posse de uma clínica Isso. altamente próspera em todas as áreas, uma agência do Reino Eterno, disfarçada de clínica, lucrando muito dinheiro para manter uma ação que vai cuidar de crianças carentes dentro de uma comunidade carente. Esse foi o pedido do nosso querido Vinícius, né? Acho que é o último pedido que tem aqui. Perfeito. Bem-vinda, Paty. Boa noite. Tamo junto. Vamos orar? Tem alguém que se prontifica a orar? Bora. Bora. Quem vai orar? Ora aí, Alex. Eu oro. Vamos lá. Você ora, depois eu concluo a oração, tá bom? Vamos lá. Fechou. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos perante o Senhor, Pai, crendo que o Senhor já se faz presente, o Senhor que é o alfa, o ômega, o Senhor que é o início, o Senhor, Pai, que é o fim, o Senhor que conhece todos nós, Pai, e cada um daqueles, Senhor Deus Todo-Poderoso, que está pedindo as orações, Pai, que estão nesse caderno de orações, Senhor Deus, que o Senhor possa alcançar cada um deles. O Senhor, Pai, que conhece a dificuldade de cada um, o Senhor, Pai, sabe. Mas se o Senhor sabe por que precisamos orar, o Senhor precisa ouvir da nossa boca, Senhor Deus, o que temos no coração. Então, eis-nos aqui. O Senhor disse que procuram pessoas que se coloquem na brecha, Pai, Sim, para Deus. que venha assim verdadeiramente, eis-nos aqui, Pai, nos colocamos na brecha para cumprir com o propósito, para cumprir com a sua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor possa alcançar cada um desses que vão chegar ainda, aqueles que não vão poder estar aqui, Senhor Deus, e os que estão aqui, que o Senhor venha estar nos dando clareza, venha estar nos clarificando, Senhor Deus Todo-Poderoso, em cima da sua palavra, o que o Senhor quer que venhamos aprender, para que venhamos crescer, Senhor Deus Todo-Poderoso, em entendimento, em nome do Senhor Jesus. E cada um desses pedidos já estão, sim, Pai, concretizados, realizados, curados, em nome do Senhor Jesus. Sim, Pai. Deus, nós continuamos em oração, apresentando esse momento que nós vamos estar aqui agora, esses pedidos que foram apresentados também, que foram lidos aqui, toda enfermidade que o Senhor venha repreender agora, trazer a cura, a restauração das pessoas em seus corpos, tanto nos órgãos físicos, internos, externos, que o Senhor venha agir, repreendendo toda sorte de enfermidade. Nós expulsamos toda e qualquer doença
dessas pessoas e ordenamos e ministramos a cura, profetizamos, Deus, milagres. Assim como Pedro orou, como Jesus foi orar pela sogra de Pedro e curou a sogra de Pedro, que o Senhor também venha agora visitar cada uma dessas pessoas que estão doentes em seus leitos de enfermidade, que eles sejam curados. O milagre aconteça agora, Deus, para a tua glória, para o louvor do teu nome, Pai. Sobre cada pedido de negócio, que o Senhor venha também resolver, venda de imóveis, contratos, abertura de empresas, escritórios, clínicas, que o Senhor venha intervir e abençoar, Pai. E sobre salvação, libertação de vício, venha agir poderosamente para a glória do teu nome, meu Deus. Nós cremos no teu poder, cremos que o Senhor pode, e o Senhor não é um Deus que rejeita a oração, o Senhor é aquele que aceita a oração e que é bíblico, está na tua palavra que nós devemos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, e nós estamos aqui fazendo isso, Pai, agradecidos desde já por tudo que o Senhor já está executando por essas intercessões e orações que nós estamos fazendo aqui. E, mediante a tua palavra, que o Senhor venha nos esclarecer, nos iluminar, abrir o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo que habita em nós, que nos convence, que nos ajuda, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos direciona em toda a tua verdade, em toda a tua palavra, em todo o teu querer, que o teu Espírito Santo venha agir agora sobre as nossas vidas, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos lá. Eu vou pedir para a Paula fazer a leitura, uma vez que a Bíblia dela já está com a divisão, tá bom, Paula? Pode ser? Nós estamos... Espera aí que o Bruno... Caiu a internet dele. Voltou. Nós estamos fazendo aqui, gente, para vocês que estão nos assistindo, gravado, todos os dias a leitura do livro de Jó. E nós já estamos no capítulo 16, versículo 6. Ontem nós lemos 16 dos versículos 1 até o 6, né? Do 1 ao 5, aliás. Ou 6, perdão. 6. Hoje nós vamos ler do 7 ao 17. E hoje nós vamos ler do 7 ao 17, capítulo 16 de Jó, para você que nos acompanha aí gravado, e você pode também acompanhar a leitura na sua própria Bíblia. Pode ser, Paula? Você consegue ler? Pode sim. Então, vamos lá. Tu, ó Deus, me deixaste sem forças e destruíste toda a minha família. Tu me puseste numa pele e osso, e por isso os outros pensam que sou culpado. Na sua ira, Deus me arrasou completamente. Ele olha para mim com ódio e, como uma fera, me persegue e ameaça. Todos me ameaçam. Abrem a boca para zombar de mim e me dão bofetadas para me humilhar. Deus me entregou a homens perversos. Ele me fez cair nas mãos de gente má. Eu vivia em paz, mas ele me esmagou. Deus me pegou pela garganta e me quebrou. Ele fez de mim o seu alvo, e de todos os lados disparou as suas flechas. Elas atravessaram os meus rins, sem dó nem piedade, e também a minha bile escorreu pelo chão. Como um soldado, ele avançou contra mim e me arrebentou todo, com golpes e mais golpes. Em sinal de tristeza, vesti uma roupa feita de pano grosseiro e, humilhado, sentei-me no pó. Tenho chorado tanto que o meu rosto está queimando, e estou com olheiras fundas e escuras. No entanto, nunca fui violento, e as minhas orações sempre foram sinceras. Bom demais. Eu vou ler a minha versão aqui, que a minha versão está bem diferente. Diz assim: sem dúvida, ó Deus, tu me esgotastes as forças, deste fim a toda a minha família, tu me deixastes deprimido. O que é uma testemunha disso? A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com olhar felino. Os homens abrem sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria.
e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios e tirou-me das garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me, fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercam, ele traspassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Lança-se sobre mim uma e outra vez, ataca-me como um guerreiro. Costurei vestes de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar, e sombras densas circundam os meus olhos, apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura a minha oração. Qual que é o título que você falou que tem aí na sua Bíblia, Paula? Deus me esmagou. Deus me esmagou. Oi? Olha o título. Deus me esmagou. Deus me esmagou. Quem quer comentar alguma coisa que já pegou aí? Nesses primeiros versículos que nós lemos aí. Eu vi o fim, o Filimar. Sim. Fala assim, ó, apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração. Essa parte aqui que me chamou a atenção. Sim. Apesar de tudo, ele fala, apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração. É o que me chamou a atenção. Uhum. É porque Jó, ele se considerava um homem puro, né? Um homem reto, que não fez nada errado. E aqui ele fala claramente que Deus esgota as forças dele. No primeiro versículo ele já fala, olha, Deus, você está esgotando as minhas forças, ou seja, eu estou ficando sem energia. A situação dele era tão penosa, era tão triste, era tão angustiante, que ele começa a falar, olha, Deus, você está esgotando as minhas forças, deste fim a toda a minha família, né? Deus permitiu que todos os seus filhos morressem num mesmo dia, e todos os seus animais, todos os seus bens foram destruídos e perdidos. Então, ele estava totalmente decepcionado com Deus. O que vocês acham disso? Quando ele se expressa no versículo 8 sobre o testemunho dele, não era o testemunho emocional que ele estava colocando para frente de Deus. Ele já colocava o seguinte: olha para minha situação física como está, Uhum. né? Que era uma resposta de Jó para o seu amigo, que Sim. foi lá dizer para ele: olha para a minha situação física. Em outras palavras, tudo que você está dizendo aí, né, é inválido a meu respeito, porém, se você olha para a minha situação física, você vai querer encontrar alguma coisa para mim apontar o dedo. Uhum. E nessa expectativa, ele fala ainda mais assim, ele coloca o seguinte, como você colocou, né? As minhas forças estão acabando, mas nem por isso eu vou deixar de crer em Deus. Exatamente. Eu estou esperando uma resposta de Deus, embora eu tenha consciência de que ele não tem falado comigo. E isso é o que me aflige. Isso é o que me faz ter essa incerteza de que realmente o porquê disso. A resposta... Eu acho que ele passou por uns pensamentos de solidão, né? De abandono, de desprezo. Não, Eu acho não que Jó pelo, como sentiu tudo diz, isso, mano. pelos amigos, mas sim por essa solidão e essa resposta que ele queria que viesse de Deus, né? No tempo dele. Uhum.
E mesmo assim ele questionava, poxa, você está vendo a minha situação física? Eu não preciso te falar mais nada. Eu não preciso vir aqui e apontar. Você não precisa vir aqui e apontar para mim o que poderia ou Ser tudo qual isso que eu estou seria a passando. razão ou o motivo de eu estar assim. Sim. Porque no fundo da minha alma, do meu ser, eu acredito que eu era um homem justo Uhum. perante Deus. Isso aí. Ó, tem comentários aqui também, gente. Vocês podem comentar aí também, ó. A parte que colocou, a minha também, Deus me esmagou. Ela colocou que a internet dela tá travando de vez em quando. Beleza. Aí. Perfeito. Vamos continuar então. O versículo 9, eu fiquei com essa situação da magreza também, sabe? Na cabeça. Jó pediu para os amigos dele olhar para a magreza dele. Olha, veja como que está o meu corpo, né? Não deveria Versículo haver. 8. É o 8, Julimar. O 8 é. O 8 ele fala da sua magreza. A minha magreza se levanta e depõe contra mim, né? Então a aparência dele já dizia como ele estava, né? E muitas vezes as pessoas elas expressam em seu semblante, né? No seu dia a dia como elas estão por dentro, né? Mas o testemunho que a magreza de Jó trazia era o que ele estava passando, né? Chegou o Léo, deixa eu admitir aqui. Eu acho que foi você mesmo quem disse, Julimar, no encontro passado ou no passado ou no anterior, sobre a empatia que Jó estava precisando naquele momento. Era de Uhum, alguém que fosse lá, esmagasse a erva, colocasse alguma coisa para refrescá-lo. Aí dá essa impressão, porque ele relata claramente no versículo 8 da sua magreza. Ainda na minha versão, fala assim: a minha pele murchou, murchou, né? Ou seja, ele estava, em outras palavras, carne e osso, carne e osso. né? E eu Uhum. não sei se acho que a Paula ela trabalha ou trabalhou em hospital. Eu já eu não vou como é que fala, não vou dizer que eu tive a honra, mas eu tive a oportunidade de ver já alguém nessa situação e realmente eu vou te falar com você, é uma coisa muito triste. Eu já vi um amigo morrer de AIDS também. Chega a O ser aidético fica. assustador, chega a ser assustador, sabe? E quando eu vi, a pessoa estava com câncer. E foi até quando, até ele é tio da minha esposa. Ele morava em Hong Kong, a gente estava de férias e justamente a gente foi de férias justamente porque o pai dela sabia que não iria ter mais jeito, sabe? Então ele estava com Uhum. a preocupação de ir anunciar, falar de Deus pro irmão. E eu, de carona, fui. Uhum. E, e realmente aquilo é uma imagem que ficou na minha cabeça, que a pessoa realmente estava osso e pele. Não dá para esquecer. É algo assim. Eu lembro dele na cama e o irmão falando, pegando na mão dele. Uhum. Mas assim, a cena que não tem como esquecer. Aí eu Sim. vejo o versículo 8 falando quando ele estava, né, a pele dele murchou, e que aquilo na carne era o testemunho dele. Eu imagino uma situação de quem está nessa situação, porque a gente Uhum. é visível o que a gente vê. E aí vem aquela questão, tá, de pensamento que vem na cabeça da pessoa no momento. São fortes, né?
né? São pensamentos duros. Na minha versão, o Bruno, ele pega pesado também. Na minha versão, o 8 fala assim, ó, testemunha disto é que já me fizeste enrugado, parecido com a sua. Aí vem agora, e a minha magreza já se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim. Então, tipo assim, a aparência dele estava testificando que ele não estava legal. Então, imagina só, nem a aparência dele estava apontando para ele. Tipo, Digamos assim, né, Alex? E talvez ele não tinha nenhum espelho para ver, mas ele sentia, Uhum. já pensou? né? Na Bíblia, não, assim, aqui claramente não fala, mas ele estava num estado de pudrificação. Era um estado triste. Ele podia, talvez ele não via ele no espelho, mas ele podia sentir o odor dele. Uhum. E ele chega a falar, né, a minha condição testifica para mim mesmo. Não precisa de você vir aqui falar, né? Como diz o outro, ainda me detonar ainda mais. Ainda detonando por coisa errada, que você nem sabe. Uhum. Por coisa que não fez. Verdade. É. O Léo chegou aí. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo, querido. Fala galera, beleza? Fala, mano. Tá Léo. dirigindo ainda? Acabei de estacionar o carro aqui. Tava Beleza. pegando um foninho aqui. Tranquilo, Eu vi vocês tranquilo. falando aí sobre essa parte aí do livro de Jó. Interessante é que ele reflete muito bem a fraqueza dele, né? Uhum. Então, quando a gente fica muito tempo debilitado, né, é algo que aflora na nossa pele, né? Então, assim, fisicamente falando, quanto mais debilitado a gente fica e menos exercitar o corpo, né, mais fraco o nosso músculo fica. Agora imagina ele que já estava, né, com a lepra e tal, e as feridas e a pele muito finas, com certeza sem músculo, né? Eu tive alguns casos também na minha família, tanto o meu pai, quando ele estava enfrentando o problema do alcoolismo e depois o câncer, quanto o meu bisavô, o meu avô, o meu primo. Na minha família sempre tivemos essa maldição, né, de doenças e enfermidades. Então, ela foi quebrada em mim. Então, isso é muito sério, muito forte. Então, é você olhar para uma pessoa, um adulto, e ver o peso dela, a debilidade dela como um peso de uma criança, né? Isso é Sim, muito triste. sim. E, cara, e a cara de um doente não tem como disfarçar, né? A Paula tá aí, ela pode dizer, né, Paulo, sobre o seu trabalho como enfermeira e tal. Você olha para uma pessoa doente, uma pessoa que está fazendo um tratamento, seja ele em qualquer esfera dentro da medicina, cara, você olha Não para tem ele e como você esconder, né? percebe. Não tem como esconder. Né? Agora imagina Jó, né? Não Que a tem como. doença, a única doença que ele não teve foi a doença espiritual. Mas o resto, meu amigo, É o que eu ia a falar casa caiu agora. para ele. É o que eu ia falar agora. Muitas vezes há uma situação na carne para que o nosso espírito seja mais vivificado. Amém. Há uma Deus mesmo. vivificação do espírito quando há uma dor na carne, quando há uma dor no corpo humano. Porque Nossa, e a você falando pessoa. isso, sabe o que eu refleti aqui agora? Até que é Sim, louco isso. sim. Jesus, quando ele foi para o deserto e nos ensinou muito sobre o jejum, né? Que a prática do jejum é você matar a carne para poder fortalecer o espírito, né? Isso aí. E olha que loucura a hora que você falou isso. A primeira coisa que veio na minha cabeça, Deus permitiu Jó, né, passar por isso porque ele sabia que a carne de Jó não ia prejudicar o espírito dele, ou seja, ia fortalecer mais ainda ele na presença de Deus.
né? Porque o diabo pôde Exatamente. tocar somente na carne dele, nas coisas, nos bens, em tudo que ele tinha, No né? Mas ele não material. podia tocar no espírito de Jó. Por isso que Jó permaneceu inabalável. Caramba, até arrepiei aqui. E para você que está assistindo Uau! essa live gravada, eu tenho uma palavra para você. Você pode estar sofrendo hoje uma enfermidade, uma dor, uma situação na carne que você está sendo até visível, todo mundo está vendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tudo isso que está acontecendo com você hoje, simplesmente é para Deus tratar o seu espírito, a sua alma, as suas emoções, os seus sentimentos, e trazer uma cura interna dentro de você, para que você tenha uma nova vida. E o final de Jó não é uma morte, o final de Jó é ter restituição. Então, o seu final também eu declaro e profetizo que é restituição. Amém, amém. Amém? Eu falo isso para quem está assistindo gravado e para vocês também que estão ao vivo aqui agora. Você tocou aí, né, na parte do jejum. Para quem estuda biologia, existe uma matéria na biologia que fala que é a autofagia da célula. Correto? Alguém já ouviu? Sim, Não. eu já ouvi Já sim. falar. Uhum. Ou Eu seja, Também já então, ouvi. nesse momento eu acho que Deus estava fazendo a autofagia de Deus na vida de Jó, né? Você chegou, o Julimar falou aí que no final o que aconteceu? Acho que todos nós conhecemos a história de Jó, mas no final é que Jó foi totalmente restaurado. E o processo da autofagia no ser humano é justamente restaurar todas as células que necessitam ser tirada, tudo aquilo de ruim, para se renovar novamente. Uma Né? vez, até que é interessante isso que você está falando. Uma vez eu fiz eu me coloquei como cobaia em um teste para mim mesmo sobre jejuns intermitentes, né? E o jejum intermitente, só falando um pouquinho sobre alimentação, sobre enfraquecimento do corpo e tal. Olha o tanto que é interessante isso. Eu aprendi isso lendo quando Jesus foi passar os 40 dias no deserto, onde ele não teve alimento, onde ele, com certeza, ele teve ali somente água e olha lá, né? E a famosa frase, nem só de pão viverá o homem, né? E olha o tanto que é interessante isso. Muitas das vezes eu consegui ficar, foram 12 dias sem comer. Olha que loucura isso, cara. O que eu pude perceber quando eu fiquei 12 dias sem comer? Somente a base de café preto sem açúcar ou chá preto também sem açúcar e água. Somente isso, certo? Uhum. Eu tinha que manter o meu corpo sempre hidratado. Mas olha que legal. Quando o nosso corpo entra no estado citogênico, certo? Ele é como se virasse a chave no nosso cérebro e o nosso cérebro entendesse que o nosso corpo está lutando contra a morte. Aí o que o nosso corpo faz? Ele começa a poupar energia e músculo e começa a tirar energia, como ele antes tirava energia da alimentação, certo? Ele passa a tirar energia da gordura do seu corpo, das suas reservas. Então há uma queima muito grande de gordura, certo? E o seu corpo você fica mais atento. Depois do terceiro dia, quando você fica 3 dias sem comer, o seu corpo você fica mais atento, você consegue ter um nível de concentração bem maior no que você está fazendo, no que você vai fazer. Os seus pensamentos são mais determinados no foco que você está. Você se sente mais forte depois quando o seu organismo vira essa chave. Você dorme menos e aproveita, no período que você dorme, você aproveita um sono muito mais pesado e renovador. Cara, e isso ninguém me contou. Eu li muito, eu fui atrás, eu achei muito legal e eu falei, cara, eu vou tentar. E fora isso, você normaliza todos os seus hormônios no corpo, a sua tireoide, principalmente. Você põe para fora todo o seu corpo, ele tem uma capacidade de reciclagem muito grande. Aí você elimina todas as células além de normalizar os hormônios corporais, a sua visão melhora, sabe, o seu cabelo, a sua pele. Por quê? Porque o nosso corpo, cara, ele é igual o planeta Terra, ele tem um nível
sabe, de renovo muito grande. E aí a gente entende o porquê que a galera lá do time de Jesus era todo mundo magrinho, sabe? Mas era um magrinho, cara, forte. Por que as pessoas naquela época de Matusalém duravam muito tempo de vida? Porque eles faziam umas coisas que a gente não faz hoje. Eles não tinham carro, eles não tinham telefone, eles não tinham muitas coisas que a gente tem hoje que nos leva a ficar na zona de conforto. Então, eles caminhavam muito, não Eles era viajavam assim, dias para chegar nos lugares. andando. Eu vou ir além Isso, com essa coisa do jejum, né? isso fortalece o nosso corpo, né? Para você ver o tanto que o negócio, só um minutinho, Bruno, o tanto que é interligado. Saca? Estudando o livro de Jó, a gente percebe que o que levou muitas das coisas Jó se fortalecer foi o enfraquecimento da própria carne. Sim. Nossa. Com certeza. Forte, aos Muito códigos. forte, cara. Um detalhe que prova isso, né, que ajuda essa permanência do jejum, é que o povo de Israel, quando foi atravessar ali o deserto, na Bíblia relata que eles foram fortes. Justamente. E Cara, imagina prática o do povo de jejum. Israel preso no Prática. deserto. Andando ali à base de maná, meu irmão, sem poder estocar maná, sem poder... Mano, imagina! E é necessário ao ser humano que está ligado na fonte, né? Que tem uma intimidade, uma comunhão com Deus, com o Criador, ele reservar um tempo de jejum. Com É certeza. necessário ele fazer isso para que Eu vou relatar uma fraqueza minha. Eu até tento. Mas por eu ser um pouco mais gordinho, né? Vou te falar com você. Depois do terceiro dia, eu fico assim com a dor de cabeça e tudo começa. Aí eu vou eu vou começar agora. Nós vamos começar a partir do dia, se eu não me engano, do dia 2 de fevereiro. Nós vamos começar 21 dias de jejum, mas é intercalados com escalas, né? Legal. E isso numa equipe lá da igreja que a gente tem de consolidadores, que a gente vai fazer uma escala e eu vou entrar nessa parada aí de jejum. Eu faço assim, como eu gasto muita energia aqui, mental e física, porque passar o dia no trânsito de São Paulo não é fácil, porque quem já dirigiu em São Paulo sabe como que é. Certeza. É Então, desgastante. eu faço meu jejum, eu começo ele na noite do dia anterior. Às vezes eu começo, por exemplo, meia-noite e levo o jejum por 12 horas até 1 hora da tarde. Legal. Coloco um propósito de só não comer nada sólido, só tomar água inicialmente. Isso é para quem não tem muito costume de fazer, eu aconselho fazer assim, né? Sim, E legal. com propósito. Poxa, eu estou jejuando por um propósito. Tem que colocar um propósito. Olha, vai Justamente. ser as pessoas que eu estou jejuando pelas pessoas que eu estou cuidando, nosso propósito lá. E eu vou incluir esta reunião, eu vou incluir vocês, eu vou incluir os nossos pedidos de oração nesses 21 dias de jejum também. Legal, Amém. show. Olha onde chegou o propósito aqui, hein? Sabe, quando a gente fala sobre o jejum intermitente, é legal a gente, por exemplo, quando você estuda sobre ele, quando eu fui fazer, que o meu propósito era ficar o máximo de tempo possível para ver o quanto eu aguentava, e eu vi que se deixasse eu ia seguir. Teve um cara, quando você começa a estudar sobre, que ele ficou se eu não me engano, pouco mais de 1 ano sem comer nada. E eu pensava que isso era impossível, cara. E esse cara, ele era muito obeso, muito, muito, muito. E na época, quando ele fez isso, não existia muito a prática de cirurgias, nem muita coisa para excesso de pele e tal. E uma das coisas é que ele era muito grande, muito gordo, certo? E ele precisava, devido ao problema de doença dele, ele falou assim, então tá, o médico falou para ele, olha, o que você poderia fazer era você parar de comer. E ele falou assim, mas como que eu vou fazer? E eu falei assim, o médico falou brincando para ele, falou assim, então eu vou parar de comer, porque senão eu vou morrer. E aí o cara começou a fazer, e aí o médico dando orientação, ele tomavam certos comprimidos, no caso dele, por causa da doença dele, da obesidade dele, ele era muito grande. Depois você joga no Google lá, o ser humano
nos dias atuais, que mais ficou tempo sem comer e tal. Ele escreveu um livro disso, é muito legal. E Bacana. o interessante é que a dieta citogênica, para o nosso corpo entrar no estado citogênico, né, para aumentar a queima de gordura e preservar a musculatura, ele depende sim de uma média de 12 a 15 horas é o mínimo. Mas antes de eu ficar os 12 dias direto, além de eu ter eliminado quase 8 quilos, sabe, de gordura assim nesse período, que é muito, muito mesmo, antes disso eu fiz quatro tempos diferentes de jejum intermitente, como você fez, como você vai fazer com o grupo, para depois o meu corpo entender que eu ia entrar em algo muito puxado para ele. Você Então, é normal a cabeça você precisa doer. fazer uma intermitência justamente por causa disso. O seu corpo não está Justamente. habituado. E Justamente. o objetivo não é prejudicar a sua saúde. Justamente. Mas é fazer o seu corpo entender, né, que você governa, que você comanda. Justamente. E que você pode cumprir um propósito. E uma coisa que eu fiz quando eu estava fazendo isso não era somente perca de tempo, de gordura, nem nada disso. Era justamente que eu queria enfraquecer muito o meu corpo. E aí eu colocava períodos de oração, onde eu tirava tempo da manhã, tarde e à noite para eu estar orando a Deus. Cara, eu vou te falar, foi uma das épocas que eu mais cresci na presença de Deus e mais me senti forte. Imagina. Então, assim, é muito gostoso. E outra, a nossa cabeça dói pelo simples fato. Como fazer ela não doer quando você entra nesse jejum? Bastante líquido. Água. Bastante líquido. Toda vez que você for urinar, você olha para sua urina. Se ela tiver clarinha, cara, tá excelente. Seu corpo tá hidratado. A cabeça sua vai doer no início por falta do açúcar, certo? Que você está acostumado a ingerir, por falta do carboidrato que você está acostumado a ingerir, certo? E por falta da proteína que você ingere. Então, sim, por causa desses três, principalmente carboidrato. Cara, aí imagina quando você faz isso, a cabeça tá doendo e você começa a orar. Cara, é fácil você ver os céus. Sim. E é incrível, quando você tá num jejum, o que aparece de coisa para você comer, mano. É muita gente oferecendo. É festa, impressionante. É doce, muito aniversário de criança. Nossa, é impressionante. Quando você tá em jejum, é teste. É teste. É prova. É fogo. Excursão, né, Bruno? Olha, eu te digo, eu não sou muito de açúcar. Eu não tomo. Tudo que eu tomo é tudo sem açúcar já. Isso aí é, como dizem, não faz meu. Eu não sou dudo, como eles falam aqui na Inglaterra. Eu não tenho o dente doce para isso. Agora, pão. Menino, eu como, se deixar, eu como pão, mas é como café da manhã, almoço e jantar. Come a padaria inteira. Ó, a Paty está comentando aqui, ó. A Paty está comentando aqui, ó. Eu sigo uma reeducação alimentar cetogênica, legal. Emagreci 10 quilos em 3 meses, minha irmã legal. 50 quilos em 6 meses. Os primeiros dias são tensos. Angus Barbieri ficou 382 dias sem comer. Acho que é desse cara que o Léo estava falando. A cabeça dói por causa do organismo que tem medo de morrer. A abstinência alimentar bate forte. O nosso corpo luta contra a morte. Ele entende. Olha onde o livro de Jó está levando a gente, hein? Justamente. Sabe? Olha, então, assim, e outra, olha o tanto que essa chave foi louca. Olha o tanto que essa chave foi louca. Sabe, na hora quando você falou, eu pensei, nossa, Deus já ligou um ponto no outro aqui. Eu falei, caramba, velho, olha que loucura isso. Sabe que insight mais doido esse? Sabe, porque assim, Jó, cara, olha que lindo isso. Deus preservou Jó em espírito, porque o diabo não iria tocar nessa área, ele ia tocar no corpo. Isso aí. Ele ia adoecer, ele ia apodrecer Jó, mas era o que Deus queria. Sabe, Deus queria, porque quanto mais a gente esmaga o corpo, mostrando para ele que o controle das nossas vidas, quem tem somos nós, a gente fortalece o espírito. Olha, por isso que a gente não pode fazer um jejum sem a oração. Sim. Eu acho que até o diabo aprendeu com Jó, viu? Que o diabo também não sabia. Porque senão já deve ter posto a mão na testa e nossa, o que eu fiz? Vacilei nesse ponto. Deu um tiro no pé agora. Ele aprendeu mesmo. Ó, e para completar isso, o versículo 9
Jó fala assim: Deus em sua ira ataca-me e faz-me em pedaços e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com olhar ferino. Os homens abrem a sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria e se unem contra mim. Olha Uau. qual que era o pensamento de Jó com relação a Deus. Ele achava que Deus estava sendo o inimigo dele, né? Que Deus, em sua ira, atacava ele, que tudo que ele estava passando era um ataque de Deus. Forte demais. E Muito quantas forte. vezes não é assim com a gente também, Verdade. né? A gente costuma falar muito da permissão de Deus, né? Mas pode ser permissão de Deus, pode ser uma consequência de pecado, pode ser uma colheita também, porque quem planta colhe, não tem como, né? É o natural. Mas aqui Jó não estava sabendo que era uma permissão de Deus por feridas, e eu quero tocar uma coisa Verdade. importante aqui que ele sentiu e que as pessoas sentem hoje, né? Ele fala assim, ó, que os homens abrem a sua boca contra mim, esmurram o meu rosto com zombaria e se unem contra mim. O que Jó está falando aqui? Que as palavras é como se fossem murros em seu rosto. É aquela velha expressão que a gente costuma, nos dias de hoje, a gente, né, pelo menos no mundo corporativo, ou até mesmo de trabalho, eles chegam assim, olha, o camarada me enfiou a faca pelas costas, Uhum. né? Às vezes, nessa onda de, cor- de, cor- de um mundo corporativo em geral, né? Pelo menos no onde eu faço parte, eu vejo muitas pessoas falar assim, olha, vim como se estivesse te dando uma facada mesmo, sabe? Te, te puxando seu tapete com as Sim, palavras. sim, E às vezes as pessoas sentem esses puxão, essas palavras, como algo cortante. Poxa, ele não podia ter feito isso comigo, sim, né? Aí entra aqui no contexto de Jó, os amigos dando a facada nele com as palavras. E ele relata, eu estou sentindo na pele, no rosto, o que esse povo está falando comigo, exato, entendeu? exatamente. E E aí entra também o nosso cuidado com o que a gente vai falar, de que forma a gente vai falar, né? Como nós vamos falar, porque muitas vezes a gente não está se colocando no lugar da pessoa. A gente está é aquela colocando velha só. história, né? O segredo do ouvir, né? Ontem até eu acho que eu falei o seguinte, contei a história de um sábio que pediu para o seu, digamos, o seu seguidor, né, ir na floresta e ouvir o ruído da floresta, o som da floresta. Ele Uhum, foi e descreveu totalmente diferente o ruído. O sábio voltou para ele e falou assim, não, você não ouviu a floresta. Você está me descrevendo, né, os ruídos. Eu sim. quero, eu quero que você me descreva o som da floresta. Qual é o som que você está ouvindo de verdade? É. Eu E peguei isso. às vezes a gente tem essa mesma concepção de ouvir apenas os ruídos, né? Da ouvir o que ele quer dizer na essência. E se a gente for sábio o suficiente, a gente percebe quando a pessoa está, né, sendo, digamos assim, nos tratando pelo mausoléu das palavras. Sim, ó, a Paty está colocando aqui, Bruno. Bruno, eu tenho um e-book de pão. Eu te passo. Larga esse pão de farinha branca. Tô precisando, viu? Ela vai te mandar o e-book depois. Manda lá. Serei abençoado pelo e-book dela. Eu abandonei o pão fazem uns 3 meses. Eu não como mais pão. Eu troquei o pão por tapioca, É uma boa. tá? Porque eu também li um livro, eu tive problemas de dores articulares. Eu nunca tive nada de articulação, nada, nenhuma dor. Eu tive dores articulares e eu fiquei mal, fiquei uma semana. E aí as dores eram tão fortes que eu não conseguia sair para dirigir o carro. Meus dedos, eu sentia assim, quando movimentava, eu sentia dores.
E eu fiz vários e vários exames e não deu nada. Meus Talvez pés você estava ficaram... com alergia de glúten, não? Então, meus pés ficaram inchados. Aí, o Hélio, que é um colega nosso também, da mesma mentoria, ele falou, ó, Julimar, eu tenho a mesma idade que você, nasci em 1970, tenho a mesma idade que você, passei pelo mesmo problema, fui em vários médicos. Um livro me ajudou, que chama-se A Dieta da Mente. Aí ele mandou o e-book desse livro, esse livro tem 300 e poucas páginas. Eu li o livro e eu aprendi muito sobre os grãos, né? Sobre carboidratos e grãos e os efeitos deles em nosso corpo. E eu cortei tudo que é grão. Eu comecei a comer tudo sem grão, ou seja, cortei feijão, cortei arroz. Não vai fazer isso sem você ter certeza que você precisa ou que você consegue, tá? Tô falando o que eu fiz porque me ajudou. Então, os meus pés desincharam, eu fiquei 100%, né? Certo que eu tomei os medicamentos que os médicos passaram para mim, né? Eu fiz a orientação médica, mas eu cortei e hoje eu diminuí muito carboidrato por causa do livro. O livro me ajudou muito e o cara é especialista nessa área aí, tem várias e várias dietas, ele dá receitas de café da manhã, de almoço e de janta, sem precisar você comer carboidrato e grãos. É forte. Ó, Na verdade, o eu Léo tenho colocou, que eu como tudo. aprender, eu tenho que aprender a me, ou seja, né, reeducar minha alimentação. Porque realmente, talvez devido ao meu horário, a correria do dia a dia, eu fico no sanduichinho, sabe? Pão, sanduichinho, cafezinho, pão, sanduichinho. Aí eu falei assim, não dá. Tem que reeducar mesmo. Vamos, É. vamos pegar mais alguns códigos aqui para a gente finalizar? Já, nossa, já é 1h09 já. Estamos quase no fim. Vamos sim. Vamos lá. Eu li o 10, né? Vamos para o 11. Não, 11 eu já li também. 12. Eu leio o 10, você leu o 10 e o 11. Agora o E a 12. gente chegou até a comentar sobre o descanso no 12, né? Sim. A gente Eu pode estava comentar no tranquilo, mas 13. ele arrebentou, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me, fez de mim o seu alvo, né? A gente E já falou se das sentia, facadas, né? né? Já se sentia com as mãos no pescoço, todo né? Preso. Gente, era um sentimento muito forte. E ele se via como uma pessoa atacada por guerreiros, né? Flecheiros que me cercam, são guerreiros, né? E ele traspassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Ô, Paula, o que é a bilis? Você que é da área Pirita. da saúde aí, vamos aprender um pouquinho sobre a bilis. O que vocês acham? A bilis é um líquido É um líquido. que ajuda, né? Se eu tiver errado, me corrija. A digestão, Hum, né? Se você não tiver ela, você não tem digestão. hum. E se Você tiver em passa mal. excesso, Não sei se alguém já chegou a vomitar. Quando você vomita, que você não tem mais nada no estômago para vomitar, Sim. A começa a Paty sair um colocou aqui, líquido ó. amarelo. Eu sei que é um líquido do estômago para ajudar na digestão. Então, mas quando você não tem nada no estômago mais, eu vou te dar um exemplo, quando você vomita e já não tem mais nada no seu estômago, que eu acho que era o caso de Jó, que ele não estava nem comendo. É a bile, né? Você solta um líquido chamado bile, que é o líquido que faz o revestimento e ajuda na digestão do Do organismo. Você organismo. vê muito que Como dizer, no português como diz, no português, nossa, a bilis. bilis, é isso mesmo. Né? Bilis. É um líquido. Aqui Mas Ou eu vou te falar um seja, negócio assim, ó. Sobre alimentação, galera, o que a gente tem que entender? Lá vai eu de novo. Sobre e alimentação, voltamos para o mesmo assunto, né? Fomos para o mesmo versículo assunto. 12 e tá no mesmo assunto de alimentação, tá na E o Bíblia. interessante é que assim, ó, E sabe por que tá tudo sobre a ligado? alimentação, Porque ele não o Jó não estava se alimentando. sim, por causa da doença dele, ele estava É. muito fraco. Sobre a alimentação, é interessante a gente entender algumas coisas. Porque, por exemplo,
Você pode comer o que você quiser e de tudo, claro que pode. O problema é que até a água em excesso faz mal. Se você tomar 4 ou 5 copos de 250 ml de uma vez só, você vai desmineralizar seu corpo e você vai passar mal. Você pode até chegar a desmaiar, entendeu? Você pode dar ânsia de vômito, você pode vomitar a água todinha que você bebeu. O problema que tá, na maioria das vezes, é que nós temos a mania e o hábito de, muitas vezes, sem saber e sem prestar atenção, descontar as coisas na comida. Às vezes você está um pouquinho ansioso, você gera um apetite, uma fome fora de hora. O problema nosso, o grande problema, a melhor forma que tem de você normalizar o seu organismo é através de práticas de exercício físico. Quando você começa a fazer exercício físico, você começa a trabalhar a musculatura do seu corpo, e Jó, naquele momento, não estava trabalhando, ele estava de repouso. Ele estava se coçando com cacos de telhas, entendeu? Sim. Então, ele estava isolado em um lugar onde a fraqueza muscular do corpo dele deixou ele mais para baixo. O grande problema nosso é que a gente não cria os hábitos saudáveis de exercitar o corpo. Quando você aumenta a queima, o aumento de exercício físico, o aumento de exercitação muscular do seu corpo, você começa a normalizar a queima de energia. E aí o seu organismo, você começa... Aí você pode comer de tudo. Cara, eu como pão. Você vê quando eu vou comer pão, minha amiga, aqui nos Estados Unidos não tem nosso pão francês aí, o famoso cacetinho, entendeu? Mas, cara, eu compro um pão que ele é tipo um pão francês, só que é como se fosse um baguete, só que ele dá a 4 de largura do baguete. Mano, é uma sentada, eu destruo aquele pão. Só que eu não como ele todos os dias. Só então, que a condição de Jó não dava nem para ele se levantar. Olha o que diz depois olha aqui, ó. O que diz depois é que ele costurou vestes para ele vestir, né, sobre a pele dele, que estava pele e osso, e o rosto dele ele enterrou na terra, enterrou no pó. Nossa. E o meu rosto estava rubro de tanto eu chorar. Além de ele estar com o rosto em terra, ele ainda chorava, mano. Ou seja, atividade física nenhuma, né? A prostração dele então, era tão grande, muito mas fraco. tão grande, que quando ele fala, né, que da bilis dele, é que ele sentia o vômito, e aquele vômito da bilis é algo amargo, é como se fosse fel. Sim, né? Forte. Sim. A amargura que ele sentia era tão grande que ele se prostrava. A cabeça dele, eu acho, como diz assim, essa capacidade que a gente tem de se encaixar o nosso músculo na cervical aqui, que fica uma coisa ereta, que você não sente o peso, eu acho que ele não tinha mais esse controle disso por causa da musculatura. Então, se a gente for olhar, né, a fisiologia do corpo humano, você vai ver, se você não tiver essa musculatura firme, você vai ficar assim, com a cabeça para baixo, e aquele peso, né? Não sei se o peso que o seu crânio tem que impulsiona sobre você é de 6 a 7 quilos, eu acho, dependendo, né? Se tiver um cabeção assim igual o meu, deve ser uns 7 quilos. Né? Mais ou menos. Eu que sou grande, talvez pese até mais. Eu tenho, como diz assim, eu tenho um cabeção, mas eu também sou um pouco alto. Eu tenho 1,87 m, quase 1,90 m. É alto? Putz, então, assim, 1,90 m. Aí eu sinto, às vezes a gente está no celular, um exemplo do dia a dia. Se você ficar muito assim com o celular, ó, no final do dia, isso aqui em você tá. Você fica aquela retorção assim, tentando melhorar a sua postura. Imagina de Jó, que já não tinha mais essa musculatura a seu favor. A Paula é a fraqueza, né, gente? Mas a Paula comentou aqui, ó. Oi, eu não estava perto. A bile é uma secreção produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Então falamos errado. Função de absorver gordura e auxiliar na digestão. Então, a bilis é a que absorve a gordura que nós comemos, né? Ela faz uma separação ali da digestão, né? E
e essa secreção é produzida pelo fígado Ó, que legal. e não estômago, como a gente estava então, pensando, né? Cara, e eu acredito que o Jó, em sua doença, eu acho que não era todo tipo de comida que ele poderia comer, sabe? E talvez Sim, ele nem sentia muito prazer ou gosto, ou até mesmo fome, pelo sim, tamanho da fraqueza que ele estava, né? Então, exatamente. assim, isso é muito forte, isso é muito forte. E o lance que eu pego desse capítulo aí todo, e que Deus falou muito comigo, eu acho que eu entrei só para ouvir isso, sabe? Que é a parte do enfraquecer a carne e fortalecer o espírito, sabe? Ou Essa foi talvez a um dos pegada de maiores, hoje, hein? talvez Essa um foi a dos pegada maiores de hoje. segredos, talvez um dos maiores segredos de Deus, né, para a vida de Jó foi justamente esse. Olha, diabo, vai lá, toca na saúde dele, poupe a vida, toca em tudo que ele tem, nos bens, arranca tudo. Mas Deus tinha algo para nos ensinar a Jó através do fortalecimento do espírito. Porque Exato. mesmo as murmurações, as dores, as queixas de Jó, certo? Ele ainda fazia isso orando a Deus, mas pai, por que o Senhor se afastaste? Ó, Por que o Senhor está longe? a Paula Né? colocou que o corpo produz cerca de 1 litro de bilis por dia. É Olha que muita coisa, louco. hein? É É. bastante. Caraca, um E isso É litro. deve ser mais. reduzido quando você não alimenta, quando você não manda gordura ou nada para dentro. Então, o seu organismo meio que deve dar uma freada na produção. Acho que até por isso que deve normalizar muitas coisas quando a gente entra em jejum, assim, sabe? A períodos longos, né? Sim, Que legal. sim. Muito bom. Gente, tá muito bom o papo, né? Mas é melhor a gente poder dar uma parada. Vou Amém. só ler o último versículo aqui, que foi o que o Alex, logo no início, foi o que ele mais falou com ele. É, o último versículo do cronograma de hoje, né? Que a gente leu do 7 até o 17, que a Paula até comentou o tema, que no meu não está dividido em temas aqui, eu não lembro agora o tema. Se ela puder escrever para nós aí no comentário, seria até bacana. Olha só, apesar de não haver violência em minhas mãos, vocês acham que Jó ia conseguir ser violento na situação que ele estava? Ele não conseguia revidar nenhuma violência, mano. Então, apesar É. de não haver violências em minhas mãos e de ser pura a minha oração. Oh, que forte, que Pureza, lindo, cara. É o que o Léo pureza. Pureza. é o que o Léo acabou de falar alguns instantes atrás sobre o Eu ia espírito, falar isso também. Olha aí. né? Essa Aí, pureza. aí E eu olha, acho que tem ele um já versículo que diz assim nesse que momento aí, o espírito quebrantado Deus não rejeita. Forte, né? Outro código aí, ó. forte. Um espírito quebrantado Deus não rejeita, né? E foi até Então, mesmo o que Deus achou em Davi. Quando Davi pecou e viu que Deus se virou contra ele, ele se rasgou e falou: não vou sair desse quarto enquanto você não mudar a sua opinião contra mim, Deus. Eu te amo, eu preciso de ti. E ele se cheguei a arrepiar agora, hein? quebrantou mesmo, saca? Por isso, e por causa disso foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Cara, Deus mudou, certo? O que Deus tinha falado sobre a vida de Davi, cara. Mano, Deus voltou atrás com a palavra dele, porque Davi É, se quebrantou verdadeiramente na Na presença de verdade, eu Deus. escutei Isso uma é vez assim, forte. Deus não tem compromisso com o erro, né? Deus não tem compromisso com o erro, desde que eu ou você ou qualquer um se quebrante ao ponto de o seu coração ser mudado, é quando Deus muda também a sua história, muda o seu rumo Deus de mudou vida, os planos. né? É lindo demais, cara. Eu falo assim, no ano de 2019, eu passei assim um período, digamos assim, meio que sombrio, sabe? Assim, eu me culpo, eu sei que eu fiz coisas erradas, mas quando eu caí na real, Saúde, Alex. saúde. quando eu caí na real, eu, eu, eu voltei meus pensamentos para Deus de novo, assim, Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu sou, como diz assim, que a minha transgressão aos seus olhos foi tamanha que eu me sinto esmagado,
assim, eu me sinto sem chão. Não tenho nem coragem de chegar na tua presença, de chegar e orar. Foi quando eu peguei, na minha família tem um grupo de oração que ora por lá também. Assim, olha, por favor, ora por mim aí, porque a coisa tá feia pro meu lado. E eu não tenho costume de fazer isso. O tanto de resposta que eu tive deles, mas o que aconteceu, Bruno? Você não é assim, papapá. Enfim, e aquilo foi... Eu praticamente me transformei de novo, vendo a minha transgressão. E assim, você sabe quando você vai lá no fundo do poço e alguém joga uma corda para ir tirando você do fundo do poço, mas quando você chega na superfície novamente, você chega com um ar diferente. Então, foi assim que eu me senti, né? Aí veio 2020, todo mundo, como diz assim, todo mundo reclamando, tudo com os acontecimentos. Eu falo com você que Deus cuidou de mim lá em 2019, quando eu, né, caí, para que mostrasse para mim que somente através dele as coisas são possíveis a mudar para frente. Sim. Ó, o tema do texto que nós lemos é isso aqui, ó. Deus, Jó, esse papel amarelo aqui, ó. Jó fala que Deus me esmagou. E quando nós jejuamos, quando nós fazemos um propósito de jejum, é isso que a gente faz. A gente esmaga a nossa carne, a nossa vontade, Poderoso. o nosso desejo carnal e deixa fluir, né? O espírito, já fluir o rio, porque o rio é água corrente, é vida, né? Água parada é morte, e rio é vida. Então, que essa aprendizagem de hoje, que essa palavra de hoje fica bem forte em nossos corações, não só no nosso, mas no de vocês que estão nos assistindo. Queria agradecer demais, foi top demais nosso encontro de hoje, tá? Amém. Lembrar Valeu, aqui que amanhã, à 00h07, nós vamos estar aqui de novo, tá? Esses encontros não param. Se você não puder estar, não tem problema, fique em paz. Quem puder estar vai poder continuar e nós vamos continuar o capítulo 16 de Jó a partir do versículo 18, a partir de amanhã. Beleza? Queria agradecer a vocês. Valeu, galera. Muito obrigado. Gratidão a Deus também, ô Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe essa palavra, o Senhor nos trouxe essa revelação hoje. Amém. Glória a Deus. Agradeço demais porque o seu Espírito Santo não nos deixa enganado, não nos deixa desiludido, né? Nem tampouco cegos para não poder enxergar, nem surdo para não poder ouvir, nem mudo para não poder falar, mas o Senhor abre o nosso entendimento e nos faz entender. Estão pedindo print, espera aí. Vou fazer um print. Eu preciso aprender aqui, gente. Espera aí. Onde que eu faço o print aqui? O Alex consegue fazer aí, Alex? Consigo. É PRT SC. Pelo menos no meu é assim, né? Ah, tá. Ou se você estiver no computador, você vai na tecla depois do F12, você aperta a tecla depois do F12 no seu computador mesmo, vai capturar a tela. Esse eu não sabia, não. Então vamos lá. Vou pegar o papelzinho aqui, eu vou apertar, ó. Pra vocês lembrarem do papelzinho, hein? Eu tô apertando meu print screen aqui, não sei se tá certo. Que foi? Foi? Deu certo aí? Eu acho que deu, não sei, porque não tá acontecendo nada. Se não, quem tiver com computador aí também aí, faz. Faz aí, porque o meu não tá acontecendo nada aqui. Eu tô no notebook. Mas tem um print screen aqui, mas eu não sei se tá fazendo foto não, porque eu acho que deveria fazer algum sinalzinho, mas não tá fazendo nada não. Mas tá tudo certo. Finalizamos aqui. Amanhã nos vemos de novo. Uma ótima noite para quem tá de noite aí, um ótimo dia para quem tá de dia. Tá bom? Valeu. Um abraço forte em vocês. Que Deus abençoe o domingo de vocês aí. Bom descanso. Amém, é nóis. Amém. Beijão para vocês. E até amanhã. Até amanhã, gente. Quem tá no YouTube aí assistindo, não deixe de curtir, tá?
Não deixe de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever no canal. Beijo para Eu costumo vocês. dizer dos outros aqui, não sou o Jô Soares, mas um beijo do gordo e até amanhã. Isso aí. É isso aí, Bruno. Tchau, gente. Tchau. Tchau.